Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Ministério Público do Maranhão denuncia prefeito de Turilândia, Paulo Curió, e mais 9 pessoas por organização criminosa. Pré-carnaval em São Luís aquece setor de turismo na cidade, lotando hotéis, movimentando o setor de alimentação e outros. Oficina no Museu do Negro ensina a confeccionar as máscaras de Fofão, personagem ícone do carnaval maranhense. E confira uma entrevista com o presidente da FAPEMA, Nordman Wall, que fala sobre o Oscar da Ciência Maranhense, o Prêmio FAPEMA, que homenageia pesquisadores, empreendedores e jornalistas que divulgam os trabalhos científicos. O nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 20 de janeiro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. O Ministério Público do Maranhão denunciou o prefeito de Turilândia, Paulo Curió, e outras 9 pessoas por envolvimento em esquema de desvio de mais de 56 milhões de reais em recursos públicos. Paulo Curió é apontado como líder da organização criminosa e responde pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. 6 pescadores maranhenses desapareceram após sinal de embarcação ser perdido no litoral do estado do Rio de Janeiro. Segundo informações de familiares, os pescadores trabalhavam juntos há muitos anos e tinham muita experiência em alto mar. O barco foi visto pela última vez próximo à cidade de Maricá e a Marinha do Brasil segue com as buscas na região. Uma denúncia anônima ajudou a Polícia Militar a desarticular uma fábrica clandestina de armas de fogo em Coelho Neto, interior do Maranhão. A ação resultou em uma prisão em flagrante de um homem suspeito de comercialização ilegal, além de apreensão de um arsenal e munições que estavam no local. A polícia continua investigando o caso para identificar mais suspeitos no esquema criminoso. E o último fim de semana marcou a abertura oficial do pré-carnaval maranhense. O folião que vier para a capital aqui vai encontrar opções para todos os gostos, né? E públicos também. Tem circuitos no Centro Histórico de São Luís, circuito na Avenida Litorânea e todos com uma programação recheada de atrações locais e artistas nacionais. E com a cidade ficando cada vez mais cheia, cresce também o faturamento de todo o setor que movimenta o turismo em São Luís. O carnaval segue como um dos principais motores da economia maranhense. Em 2025, 4,5 milhões de foliões passaram pelos circuitos oficiais, gerando uma movimentação econômica de 800 milhões de reais. Um impacto que começa no pré-carnaval e se estende por diversos setores. Bares, restaurantes, o setor hoteleiro, transportes, vestuários, o próprio setor cultural. Então, tudo isso no macro acaba provocando esse impacto que nós observamos na economia. Os dados do IMESC mostram que o impacto do carnaval vai além do grande público. A festa movimenta toda a cadeia produtiva, beneficiando trabalhadores temporários e pequenos empreendedores. Só no ano passado, a rede hoteleira alcançou 95% de ocupação e apenas nos circuitos oficiais, a movimentação financeira cresceu 22,7% em relação ao ano anterior. Um período como esse de carnaval acaba provocando um ganho na renda muito maior, que consequentemente dá uns impactos na economia, também beneficia a ocupação, mesmo que temporária. E fora isso também há uma grande preparação do empresariado para esse período. Um levantamento da Secretaria de Estado do Turismo aponta que 78% dos visitantes pretendem voltar ao Carnaval do Maranhão. O tempo de permanência na cidade também aumentou, com turistas ficando entre 5 e 10 dias, o que amplia o consumo e a circulação de renda. De fato, agora com esse carnaval de 2025 já foi uma coisa fabulosa, foi a marca do Maranhão, né, nesses investimentos de entretenimento, nas culturas dessas festividades. Então, eu acredito que
vai continuar da mesma forma, casa cheia e um carnaval seguro. E o planejamento começa logo após o Réveillon. Hotéis investem em estrutura, programação própria e reforço nas equipes para atender um novo perfil de visitante. O folião que escolhe São Luís como destino principal para viver o carnaval, impulsionando o empreendedorismo e a geração de empregos temporários. Então a cidade toda pulsa forte, o empreendedorismo prevalece nessa hora, porque desde o pequenininho ao maior se dá muito bem. Então esse negócio de venha para a litorânea já pegou. E esses finais de semana do pré-carnaval está sendo uma boa ocupação do final de semana, principalmente para os hotéis que estão na orla marítima, né? Com o mercado aquecido, a programação já anunciada é um cenário econômico favorável. A expectativa é que o Carnaval de 2026 supere os resultados de 2025. Mais turistas, mais consumo e mais renda reforçam o Carnaval como um evento cultural que move a cidade e fortalece a economia do Maranhão. Muito bom ver a cidade movimentada e muita gente faturando também, né? E ainda falando sobre o carnaval, durante todo este mês está acontecendo uma oficina que ensina a confeccionar as máscaras de Fofão, um dos personagens que é ícone do carnaval maranhense. Arte, tradição e cultura maranhense marcaram o início da oficina A Cara do Meu Fofão. A atividade, realizada pela Cafua das Mercês, aproveitou o embalo pré-carnavalesco para celebrar o Fofão, um recorrente personagem do período. A Cafua das Mercês tomou essa iniciativa buscando valorizar e compartilhar e transmitir os saberes populares para a comunidade, para os artistas. Para além da fantasia, o Fofão alimenta o imaginário de todo o folião maranhense. É um resgate da minha memória afetiva, né? De tudo aquilo que eu vivi na minha comunidade, na Madre Deus, né? De produção de alegorias de carnaval para a escola de samba do nosso bairro, que é a Turma do Quinto, enfim. Isso me remete a viver um pouco do meu passado. Quem dedica a vida a essa arte popular reconhece a importância de preservar as práticas culturais. Por essas iniciativas que ele está voltando, essas iniciativas da Secretaria de Estado da Cultura em parceria com a Secretaria da Igualdade Racial, e nós estamos desenvolvendo, atingindo, né, alcançando outras comunidades e outros artistas. Eu acho isso muito importante. A oficina vai até o dia 3 de fevereiro. Para marcar o encerramento, uma grande exposição para narrar a trajetória de uma das figuras mais icônicas do carnaval maranhense. Então, essa oficina acontece na Cafua das Mercês, que é o Museu do Negro, localizado no Centro Histórico de São Luís, reforçando que a oficina vai até o dia 3 de fevereiro e mais informações você encontra nas redes sociais que aparecem aqui, ó, nessa rede social que aparece na sua tela. E começaram nesta semana as inscrições para o programa Bolsa Atleta, um programa muito importante do governo federal que ajuda a fortalecer o esporte brasileiro. Vamos saber mais informações agora com o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. É isso mesmo, as inscrições para o Bolsa Atleta começaram nesta segunda-feira. O Bolsa Atleta, que é um programa que realiza o pagamento mensal por um ano de bolsas a atletas que conseguiram, atletas brasileiros que conseguiram resultados satisfatórios em competições no ano anterior. São várias categorias e essas bolsas, o valor dessas bolsas varia de R$ 410 até mais de R$ 16 mil. Esses recursos são provenientes do Ministério dos Esportes. Em 2025, o Bolsa Atleta bateu um recorde de inscrições. Foram 9.207 atletas registrados. E aqueles atletas que podem participar, os critérios é que eles sejam praticantes de todas as modalidades que sejam consideradas olímpicas, paralímpicas ou surdo-olímpicas. Mais informações podem ser
consultadas aí no Diário Oficial da União, cujo link está aparecendo aqui no vídeo. E a ideia é justamente dar mais visibilidade, mais auxílio a esses atletas que tanto se dedicam para trazer resultados importantes e históricos aqui para o país. Afinal, a gente sabe que o esporte é vida e o esporte também é transformação social. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. E continua em todo o estado a campanha de vacinação contra o HPV. Atenção, pais, crianças a partir dos 9 anos de idade já podem ser vacinadas. Eu gosto muito, é muito legal e não dói. Todas as crianças não podem chorar, por causa que vai fazer o bem para elas não ficarem doentes. Uma picada rápida, mas que representa proteção para o futuro. A vacina contra o HPV é segura, eficaz e recomendada ainda na infância e na adolescência. Em 2025, foram mais de 480 mil crianças e adolescentes de 9 a 14 anos vacinadas contra o vírus no Maranhão. Em 2026, a meta da Secretaria de Saúde é ampliar esse número com jovens de idade entre 15 a 19 anos. A faixa etária hoje indicada é a faixa etária de 15 a 19 anos de idade para jovens de ambos os sexos que não se vacinaram na idade recomendada, que é de 9 a 14 anos. Então, hoje, a vacinação contra o HPV, o esquema dela é de dose única, uma única dose. Essa criança, esse adolescente, esse jovem já é considerado vacinado. A ampliação busca alcançar a redução de riscos futuros e fortalecer a saúde pública no estado do Maranhão. A orientação é procurar uma unidade de saúde mais próxima, com o RG e a carteira de saúde da criança e adolescente. Então, a gente chama a atenção para os pais responsáveis para se deslocar até a sala de vacina mais próxima da sua casa, levando esse jovem, principalmente nessa faixa etária de 15 a 19 anos, que nunca se vacinou contra o HPV, para se vacinar e se proteger contra uma doença que tem uma vacina que vai ali resguardar esse jovem desta doença. Muito importante os pais levarem logo os filhos para se vacinar, só lembrando que essa vacina, a gente protege contra os tipos de vírus que causam a maioria dos casos de câncer do colo do útero e outros. Vamos reforçar também que continuam disponíveis as vacinas contra a bronquiolite para as grávidas, a vacina também contra a dengue, 100% de fabricação nacional para pessoas de 12 a 59 anos de idade e outras vacinas. Então, fique atento e confira as informações nas redes sociais do Governo do Estado. A seguir tem entrevista sobre o Oscar da Ciência Maranhense, que é o Prêmio FAPEMA. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Há 20 anos, a Fundação de Amparo à Pesquisa, Ciência e Desenvolvimento Tecnológico no Maranhão, a FAPEMA, fomenta a ciência e tecnologia no Estado. Nesta quarta-feira, amanhã, a Fundação realiza a entrega do Prêmio FAPEMA, valorizando os pesquisadores, empreendedores e os jornalistas que divulgam os trabalhos científicos. Inclusive, a TV UFMA foi a vencedora da categoria Telejornalismo, com a reportagem do jornalista John Rayen, que apresentou um aplicativo interativo da língua indígena Tenterá. Reportagem exibida no nosso quadro Em Dia com a Ciência. Vamos saber mais informações agora sobre o Prêmio FAPEMA. A jornalista Luísa Rabelo conversa com o presidente da Fundação, Nordman Wall. É com você, Luísa. São 20 anos de um prêmio que incentiva e celebra a ciência. Considerado o Oscar da Ciência Maranhense, o Prêmio FAPEMA homenageia pesquisadores, empreendedores e comunicadores em uma grande cerimônia que acontece nesta semana. Aqui ao meu lado, o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, Nordman Wall. É um prazer tê-lo aqui, presidente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. O prazer é todo meu. Presidente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse prêmio, quando a gente fala de incentivar a ciência e os pesquisadores dentro do nosso estado. Então, o Prêmio FAPEMA, ele surge há 20 anos atrás,
com a intenção de reconhecer todo esse trabalho que os pesquisadores fazem. Então, a ideia do prêmio é justamente, digamos assim, ter aquele reconhecimento, né, de um trabalho árduo, difícil, né, e muitas das vezes pouco observado. A ciência sempre você tem que ter, digamos assim, divulgação dela, daí os prêmios que a gente tem da TV, como você falou, porque senão cai naquela situação de uma vez que você não conhece, é desconhecido, o que é desconhecido não é valorizado. E então, aí, tem isso. E aí eu falei um pouco sobre homenagear também empreendedores. Muitas pessoas pensam que a pesquisa não está nesse empreender. Como é que a FAPEMA, então, vem para fomentar a pesquisa nesse lugar de inovação e de tecnologia? Exatamente. Se a gente pegar uns anos atrás, em 1994, quando eu passei para a universidade, eu tinha uma portaria ainda por datilografia. O curso tecnológico diferente na minha época era datilografia. Então, se você vê hoje, isso não cabe mais. Então, todas essas pesquisas que surgem mudam a vida das pessoas e mudam automaticamente a forma como cria o novo comércio, as novas oportunidades, e aí a aplicação da pesquisa. Hoje você não tem nenhum país soberano que não tenha uma pesquisa forte. Perfeito. E qual é o impacto do reconhecimento científico na carreira de pesquisadores premiados, por exemplo? Eu acredito que seja, né, principalmente aquela coisa assim, eu fui valorizado, né, eu passo a ter, digamos assim, aquele reconhecimento nacional. Então, eu acho que para o pesquisador é muito bom ter esse reconhecimento. Esse prêmio teve o dobro de pessoas, ou mais da metade, de concorrentes. Então, você vê assim, poxa, eu montei um projeto, eu coloquei e eu ganhei esse primeiro lugar, esse prêmio. Então, isso é uma coisa que vale a pena a pessoa fazer. Vale muito a pena, porque você está falando com uma premiada. Eu fui premiada aí em 2022 com uma matéria que falava sobre respiradores, né? Os respiradores desenvolvidos aqui dentro da universidade. Mais uma vez, gente, a nossa TV UFMA é premiada. Somos primeiro lugar aí com uma matéria do John Ryan, o nosso jornalista, que fala sobre a tecnologia nas comunidades indígenas. E eu posso falar, presidente, com muita autoridade sobre esse impacto positivo que essa premiação traz e causa e permanece na carreira de pesquisadores e de comunicadores como eu. E a gente agradece por essa premiação. Inclusive, acontece quarta-feira, né? A cerimônia de premiação. Como é que está aí os preparativos? A FAPEMA está todo vapor, né? A equipe lá, ela funciona assim 24 horas para que possa o professor, o pesquisador ser acolhido da melhor maneira. Isso é que é bom de a gente ser presidente da FAPEMA. A equipe é fantástica, eu só tenho a agradecer todo o trabalho feito, porque assim, 24 horas funcionando, a gente já está pensando terminar esse e já fazer o próximo. Exatamente sobre isso que eu quero perguntar. Qual é a expectativa, então, para o próximo prêmio? Dá um spoilerzinho para a gente, você que começou. Ainda não tem, assim, nenhuma decisão, né? Mas certo que acontece, né? E a gente deve fazer já o edital para que possa ter, né? Esse próximo prêmio também. E aí a gente está falando de divulgação da ciência e quando acontece também essa cerimônia, é uma forma de aproximar a ciência e todo o trabalho desenvolvido da FAPEMA para a comunidade? Exatamente. Eu acho que, principalmente quando você trabalha essa questão da popularização da ciência, né? Ali, naquele momento, várias pessoas convidam amigos, parentes, né? Aí esses parentes sabem de outros, aí já sabem de outros amigos, isso tudo torna um momento muito especial, e muito especial da cidade, né? Porque vai estar sendo premiado aquelas pessoas que pensam em soluções para os nossos problemas. E eu queria que o senhor deixasse, então, um recado para as pessoas, principalmente para os pesquisadores, né, que estão aí nesse trabalho árduo de trazer resultados com embasamento para a nossa sociedade, para que, claro, vai acontecer ano que vem um outro prêmio. Então, qual é a importância de se pesquisar e de contar com o apoio da Fundação? Eu acredito que, assim, o principal digamos assim,
valorizar esses pesquisadores, né? Dar o parabéns, agradecer deles se dedicarem tanto para poder solucionar a causa dos outros. A gente também tem esse compromisso com a ciência, com a educação, e a gente agradece por ter uma fundação tão importante e tão séria, fundamentando e valorizando a pesquisa. Muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigado. Eu conversei com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, Nordman Uol. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada ao presidente Nordman Uol. Parabéns à FAPEMA e aos vencedores do Prêmio FAPEMA. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Também acompanhe um resumo das nossas reportagens no programa Destaques às 18 horas. Uma ótima terça-feira para você.